Olá, bom dia. Então, bom dia a todos que estão presentes na turma 222 do Colégio Senhor Bom Jesus. A gente começa, hoje é dia 18, começa a aula de hoje. Então, 18 de agosto de 2020, o ano de ficar em casa. Daqui a uns anos a gente vai dizer assim, esse ano aí eu tirei para ficar em casa. Então, é o seguinte, gurizada, nós começamos a aula hoje com alguns recadinhos importantes. Tá? O primeiro dele é a respeito do que eu deixei lá na Iônica, tá? Então, o que eu deixei na Iônica? Uma coisa que vocês já tiveram chance de fazer. E por que eu deixei lá de novo? Ora, porque muita gente não fez. Então, eu preciso avaliar vocês, eu preciso dar uma nota para ti, eu preciso te passar de ano. Se eu não tiver documento nenhum, eu não vou conseguir. Então, assim, aqueles alunos que já fizeram o trabalho, não tem problema. Aqueles que já fizeram, é só mandar de novo o trabalho. Então, todo mundo vai ter que mandar o trabalho novamente, certo? Então, o que é o trabalho? O que consiste o trabalho, professor? Eu não sei o que se trata. Então, vai lá na Iônica, entra na Iônica, abre o teu arquivo lá e tu vai ver que existe lá ponderações sobre o primeiro trimestre. Então, tem, acho que, se eu não me engano, seis ou 8 questões sobre o primeiro trimestre que a gente já viu. Tu vai responder e me devolver. Uma resposta pode ser naquela folha mesmo lá. Responde, coloca teu nome, a tua turma, né? E devolve pela Iônica o teu trabalho, que eu vou poder avaliá-lo. Ah, mas eu já fiz o meu trabalho, eu vou ganhar menos nota? Não, eu estou dizendo, até o dia 14 de setembro, todo mundo tem que fazer novamente. Quem já fez, obviamente que não precisa pensar, é só lá copiar o arquivo e colocar. Se quiser ampliar a sua resposta, né? Porque pensa diferente agora, pode ampliar a tua resposta, fica tranquilo, né? Pode melhorar, não tem problema, pode modificar o arquivo, mas todo mundo vai ter que me enviar esse arquivo novamente, tá bom? Então, ponderações do primeiro trimestre, façam que vale nota. Outra coisa, recebi uma chamada, um puxão de orelhas da nossa supervisão, porque eu permito, olha só que loucura, eu permito que vocês fiquem com as suas câmeras desligadas. E isso não pode acontecer. Então, assim, eu acho que ninguém aqui da turma liga a câmera enquanto a gente está tendo aula, sabe? Pouquíssimas pessoas ligam a câmera enquanto a gente está na aula, né? Aliás, algumas pessoas participam da aula, né? Falam e tal, mas com câmera ligada, acho que ninguém. E aí foi pior ainda, né? Que disseram assim, bom, professor, então o senhor faz o seguinte, quem não abrir a câmera de agora em diante, o senhor dá falta. Então, hoje, por exemplo, tem falta para todo mundo, né? Porque não tem ninguém com a câmera aberta. Então, eu vou pedir a vocês, por favor, que quando eu estiver nessa situação, assim, quando eu estiver com o nosso layout aqui todo aberto, que eu estiver falando diretamente com vocês, que vocês, por favor, abram a câmera. Tá? Então, abram a câmera para que eu possa vê-los. Porque é muito chato, realmente, eu vou confessar para vocês. É muito chato eu dar a aula aqui para vocês o tempo inteiro falando e não consigo ver ninguém. É muito ruim isso, tá? Mas é isso, então. Se tu tem câmera, abre a tua câmera, por favor, tá? Quando eu compartilhar minha tela com vocês, não precisa abrir câmera, né? Óbvio que não precisa, porque eu nem vou estar vendo vocês, né? Mas quando eu fizer uma pergunta, eu quiser que vocês participem, aí eu vou pedir, nessa situação assim, pedir que vocês abram a câmera, porque é importante. Entendido? Ô, Sora, quem não tem câmera, o que faz? Compra. Baixa um. Ah, Não, ah, baixa um. Tem um aplicativo, Marcelo, tem um aplicativo. Vai atrás, tem um aplicativo que tu coloca o teu celular e tu usa. Tu tá falando do teu PC, teu computador, né, Marcelo? sim. Então, tem um aplicativo, certo? Tem um aplicativo que tu pode conectar no teu telefone celular e tu usa a câmera do teu celular no teu PC. Sacou?
Saquei. Então, baixa lá que tu vai achar. Procura ali no Google. Ô, senhor, Diga. eu vou vir aqui pro computador pra me ligar a câmera. Eu já voltei na aula. Tudo bem. Pessoal, olha só. Então, vamos abrir as câmeras, né, por favor. Né? E eu vou continuar a nossa aula de hoje falando sobre a Revolução Francesa com vocês, certo? Então, por favor, me acompanhem. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. A gente estava... A gente estava, então, na Revolução Francesa. A gente tinha visto que houve, então, todo um processo de chegada no poder deste cara, né, de Napoleão Bonaparte. Né? A gente, na última aula, falou sobre Napoleão, né, o golpe de 18 Brumário, que coloca Napoleão, em 1799, no poder. E este, então, passa a governar para a alta burguesia. E, além de governar para a alta burguesia, Napoleão Bonaparte vai ter aí vai dar o fim do período, é considerado o fim do período revolucionário na França, certo? E aí nós vamos, então, ver que o regime, isso ocasionou o fim do antigo regime, né? A ascensão da burguesia ao poder, né? Na mão de Napoleão Bonaparte, né? E o desenvolvimento do capitalismo na França. Então, a Revolução Francesa foi importante porque é um marco histórico da civilização, significou o fim do sistema absolutista e dos privilégios, significou o povo ganhou mais autonomia com seus direitos sociais, né? Então, todas essas características são importantes, né, para que a gente entenda, este momento da história, não só francesa, como da história mundial. A vida dos trabalhadores urbanos e rurais melhorou significativamente. Né? Por outro lado, a burguesia conduziu um processo de formação, né, de poder, para garantir o poder e o domínio sobre a sociedade. As bases da sociedade burguesa capitalista foram estabelecidas, que é o quê? O desenvolvimento industrial, então a base do desenvolvimento industrial. E a Revolução Francesa também influenciou, né, gente, as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, Inconfidência Mineira, tudo isso a gente viu, certo? Então, agora, a gente vai observar o período que a gente vai chamar de Era Napoleônica. Está todo mundo enxergando aí, né? E esse período começa com o chamado consulado. O que foi o consulado? O consulado é uma espécie de governo que vai ter como cônsul, aquele que governa, o senhor Napoleão Bonaparte. E o Napoleão vai fazer o quê? Ele vai buscar a tentativa de pacificar tanto o campo interno, né, tanto a França internamente, né, quanto externamente. Vai buscar acordo com os países externos, né, porque ele sabe muito bem que os reis, né, de Portugal, o rei da Espanha, o rei da Prússia, o rei da Áustria, esses reis todos, cara, eles ficam apavorados com a ideia da burguesia chegar ao poder. Eles ficaram apavorados com a ideia do rei Luís XVI perder a cabeça na guilhotina. Eles ficaram, se tremendo todos. Então, imaginem que Napoleão Bonaparte vai buscar esta paz através de atos, né, atos políticos, né, de acordos políticos, ou até, se não concordar, né, até invasões. Então, o período do consulado, que vai de 1799 a 1804, ele vai ser caracterizado, só um pouquinho aqui, aceitar aqui o Bernardo, está voltando, ele vai se caracterizar também por buscar um acordo com a igreja. Né? Então, Napoleão vai dizer assim, vamos fazer um acordo aqui. O acordo é o seguinte, de agora em diante, eu vou governar, vou fazer política, e vocês aí da igreja, vocês têm que rezar, né? Não me atucanem. Né? Então, vai ser essa a ideia. Luiz, não, tem que mandar de novo, tá? Vai ter que mandar de novo. Então, aqui, recuperação econômica. Eu vou tentar achar, tá, Luiz? Mas eu vou te pedir, faz de novo. Eu vou tentar achar o teu arquivo. Eu provavelmente estou com ele lá, tá? Até porque fica mais fácil para organizar todos os arquivos agora, né? Que todo mundo me reenvie novamente. Então, criação do Banco da França. Vai ser uma importante ação de Napoleão Bonaparte. Por quê? Ora,
Cara, somente com um banco, existindo um banco no país, para que a gente possa, saiba, né, como é que funcionam as finanças desse país. Então, eu crio uma moeda, que vai se chamar franco, né, a moeda francesa vai se chamar franco, e essa moeda, ela circula, e eu vou depositar onde essa moeda? Eu tenho que ter um banco na França. Então, Napoleão cria, em recuperação econômica, cria um banco chamado Banco Francês, o Banco da França, 1800, cria uma moeda de circulação que as pessoas vão ter acesso, que se chama franco, que vai entrar e sair deste banco, eu vou poder fazer empréstimo, eu vou poder emprestar, eu vou poder pagar, enfim. E ele tenta também, ele faz um acordo com as famílias de nobres que fugiram, né? Cara, as famílias de nobres se apavoraram, né? Porque os camponeses invadiram as fazendas, né, da nobreza, e disseram o seguinte: ó, agora vocês ou corre, ou mata ou morro, né? Ou corre pro mato, ou corre pro morro, porque eu vou te pegar, eu vou te sacanear, eu vou te tirar o pescoço na guilhotina, porque tu só me usou, tu só me maltratou. Cara, os nobres fugiram da França. E mais, fugiram da França, não podem levar as terras, né? Ninguém pode fugir levando um apartamento, levando uma chácara, levando uma fazenda embora consigo, né? Foge para salvar a pele. Então, o que esses caras fizeram? Eles incorporaram essas terras que foram abandonadas, né, no Império francês, aí, entendeu? E daí os caras tomaram conta disso. Agora, o retorno das famílias dos nobres, não, vocês podem retornar, mas sem com S maiúsculo, E maiúsculo, M maiúsculo, devolução de terras perdidas. Então, imagina só se um nobre vai voltar, né? Não vai, cara. Ou se voltar, vai ter que ficar o quê? Bem pianinho, bem na manha do aranha, porque senão vai, perder o pescoço. Então, nós temos aí financiamento de indústria, financiamento agrícola, né? Tudo isso vai ser proporcionado por quem? Pelo Napoleão Bonaparte, né? E mais, Napoleão vai dar um prêmio para invenções. Isso é bem característico do liberalismo, né? Isso se chama meritocracia, né? Então, por mérito, o cara vai ganhar um prêmio porque inventou uma coisa bacana, uma máquina bacana, uma invenção tecnológica interessante. Então, ele vai ganhar prêmios. E só estimulava o mercado, né, as pessoas, a criarem, a trabalharem, a usarem o dinheiro, a usarem o banco, enfim. Desenvolvia o quê? O sentimento capitalista, né? Então, centralização administrativa, Napoleão vai criar, ele é o cônsul, ele é o responsável pelo poder que executa todas as leis dentro da França, ele é o cara mais importante da França, né? E ele tem 10 anos de mandato, né? A Constituição é de 1802. Ele pode escolher, ele escolhe quem ele quer para ser o seu assessor, o seu ministro. Então, ele tem total poder em suas mãos, certo? E isso vai conferir a ele também que ele faça um código de leis, né, entre as pessoas, né, para as pessoas, perdão, em 1804, chamado Código de Lei Civil Napoleônico. O cara era fogo, né, meu? O que é esse Código Civil Napoleônico? Ninguém mandou fazer bullying com o Napoleão, nem quando ele era pequeno. Eu falei para vocês, né? O Napoleão sofria bullying quando ele estava no exército, quando ele era pequenininho. Agora ele está se vingando aí, ó. E aí o Napoleão vai fazer o seguinte: igualdade jurídica. Todo mundo é igual. Isso é legal. Todo mundo é igual perante a lei. Aí então eu pego a Constituição Federal, tá aqui, ó. Tá tudo aqui na lei. Todo mundo é igual perante a lei. Beleza. Só que não. E a gente vai ver por que só que não. Direito à propriedade. Isso é legal, ó. Eu comprei, é meu, né? Eu comprei esse mouse é meu, me pertence. Eu não posso ter alguém que venha aqui e pegue meu mouse porque está roubando patrimônio particular, que é meu. Eu comprei. Muito bem. Isso é uma garantia constitucional. Está no Código de Direito Civil, né? Isso é liberal demais. Isso é do mundo capitalista, né? Eu comprei meu carro, eu comprei minha terra, eu comprei meu apartamento, eu registrei e pertence a mim. Agora, olha só. Proibição de greve. O que é a proibição de greve? Gurizada, é o seguinte. A greve, ela só existe, não é para o pessoal não trabalhar. A greve é para uma melhoria na condição do trabalhador. Aliás, e a gente vai estudar isso lá quando a gente estudar o próximo capítulo, que o próximo capítulo é Revolução Industrial,
nós vamos ver que surgiu a camada de trabalhadores. Os operários, ou ainda proletários. Os operários são aqueles que operam as máquinas. Então, este cara, para operar uma máquina, ele tem que saber operar a máquina. Primeira coisa. Mais do que isso, ele tem que ter o quê? Ele vai ter que ter, além de ter habilidade, ele tem que ter tempo. Porque a única coisa que o cara tem é tempo. Já viram isso? Né? Quanto vale 5 dinheiros? 5 reais. Então, quanto vale o dinheiro? Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto vale o dinheiro? O dinheiro vale o tempo que eu, né, gastei para fazer tu entender o quanto o dinheiro vale. Ou seja, esses 5 reais aqui que são meus, que eu peguei agora para dar de exemplo, eles são meus porque eu usei o meu tempo para trabalhar com vocês sobre Revolução Francesa. Então, eu deixei agora de manhã tantos minutos do meu tempo e eles custaram 5 reais, 6, 7, 12, 13, 14, 15 reais, que é o preço da minha hora-aula. Então, nada mais é trabalhador dentro do capitalismo, nada mais é do que um cara que vende o seu tempo. Nós vendemos o nosso tempo. Obviamente que em algumas áreas o cara tem que ter conhecimento para vender o seu tempo. Então, se coloca mais o que aí? Para que eu tenha conhecimento, mais tempo, porque eu gasto o meu tempo lendo um livro para poder dar uma aula para ti. Então, vejam o quanto vale o dinheiro, certo? Então, o que é uma greve? Uma greve significa que a massa de operários, de trabalhadores, quer uma melhoria nas condições de trabalho, de salário, nas condições subhumanas de moradia, de saúde. Por isso que se faz uma greve. Porque o seu tempo está sendo pouco valorizado. A sua experiência está sendo pouco valorizada. Então, quando o senhor Napoleão Bonaparte proíbe greves, proíbe o conjunto de operários que se chama sindicatos, ele está tendendo a, digamos assim, atender à vontade apenas de quem? Do patrão ou do empregado? Ele está atendendo à vontade do patrão ou do empregado? Abram suas câmeras. Agora é o momento de abrir as câmeras. Eu preciso te ver. Só o Marcelo que não tem câmera. Vamos lá. O que vocês acham? Vou fazer de novo a pergunta. Quando Napoleão proíbe greves e proíbe sindicatos, ele está favorecendo o patrão ou o empregado? Abram Patrão. suas câmeras! O patrão. O patrão. Qual é o problema de abrir a câmera, gente? Então, aqui o momento mais importante, né, para vocês aí. As conquistas que Napoleão vai conseguir, né, com o Código Napoleônico, conquistas asseguradas, controle do ensino. É importante o controle do ensino? Claro que é importante, né? O controle do ensino, ele é fundamental porque ele é ideológico, né? Ele trabalha no campo das ideias. Transformação, então, ele se transforma em cônsul vitalício, ou seja, ele não sai mais do poder. Ou, em últimas instâncias, Napoleão subiu, o poder subiu para a cabeça. Ele vai seguir, ele vai ser o imperador da França. E sabe o que vai ser a coisa mais importante? Ele vai ser coroado, cara, pela igreja. Isso aqui, ó, esse ato aqui é o ato de extremo poder que Napoleão vai ter na França. Napoleão, então, de um menino que sofria bullying, viu? Não deixem, não façam bullying. Depois o cara volta com toda a força aí, né, para se vingar da população. Ele vai ser um grande estrategista, um grande administrador, um grande político, mas ele vai ter a coisa do poder em suas mãos. Ou seja, ele vai agir de qualquer maneira muito parecido com o rei que antigamente agia, só que agora dentro de uma ótica diferente, de uma ótica onde um sistema político e econômico é outro, né? Nós temos um sistema capitalista. Antes o rei não permitia o capitalismo, o rei não permitia a produção industrial, o rei não controlava tanto assim a economia, agora não.
Agora a economia, ela é full time, ela tem indústria, ela tem o trabalhador e tudo mais, certo? Então Napoleão segue com o projeto de império dele e vai de 1804 até 1815 esse projeto de império. E esse projeto de império de Napoleão, ele vai entrar em atrito permanente com os vizinhos, é óbvio, né, velho? É óbvio, porque o que é o império? O império é eu dominar os outros países, entendeu? Porque Napoleão estava muito poderoso. E aí, com os, assim, ó, 30 milhões de pessoas no continente não, na França. Um exército extremamente treinado. O presidente, o imperador do país, ele é o cara que sabe tudo do exército. Então não adianta dizer para ele que não, o exército tá... Não, velho, eu conheço o exército. Eu sei como é que é o exército. Então Napoleão vai ter muito controle sobre essas demandas. E ele vai fazer o quê? Ele vai querer pegar a Inglaterra. E por que ele vai querer pegar a Inglaterra? Gurizada, a Inglaterra é o país mais importante em termos econômicos, industriais do planeta no momento. A França começou agora a caminhar com o processo de industrialização. A Inglaterra já tinha feito lá no século passado, né, cara? Os ingleses já tinham feito a Revolução Industrial, já estavam vendendo produtos por toda a Europa, inclusive na França, vendiam a rodo, né? Vendiam para Holanda, para Bélgica, para Portugal, para Espanha, vendiam para a França, vendiam para a região da Germânia, das Alemanhas, vendiam para a Hungria, vendiam para a Áustria, vendiam para a Suíça, vendiam para a Suécia. Cara, eles vendiam para todos os países, eles eram os maiores produtores, entendeu? Eles vendiam para a América, vendiam para os Estados Unidos, vendiam... Os Estados Unidos também estavam produzindo, hein? Também estava produzindo. Vendiam para o Brasil, vendiam então para Venezuela, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai, Argentina. Cara, entendeu? Os caras eram muito produtores. E aí o que acontece? O Napoleão um dia acorda com os pés destapados, né? E diz assim, não, acabou, nós vamos invadir a França. Vamos detonar com os franceses. Ele era francês. Nós vamos invadir a Inglaterra. Vamos detonar com os ingleses, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer uma guerra aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? É a região... o sul de Portugal, aqui a região de Lagos, do Algarve e tal. Na entrada aqui, ó, do Estreito de Gibraltar, que liga a Europa com a África, né? Então, o Estreito de Gibraltar aqui, região aqui de Tanger, Gibraltar, Celta. E essa região aqui, ó, vão chegar tropas napoleônicas, né, pelo mar e vão perder aqui essa batalha, a Batalha de Trafalgar. Os ingleses vão detonar com os franceses. Inclusive, essa cidadezinha aqui, ó, Gibraltar, até hoje, ela é inglesa. Ela é um protetorado inglês. É a cidade que está mais ao sul, está mais próxima aqui, né, da África, né? Eu tive a oportunidade de estar por lá. E lá a moeda é a libra esterlina, a língua que se fala é inglesa, e é uma cidadezinha muito pequenininha mesmo, né? É a cidade de Gibraltar. Vejam bem, e o que o Napoleão vai fazer então? Ele vai ficar pé da vida. Eu disse que não podíamos perder. Eles não conseguiam ganhar dos ingleses, porque os ingleses eram muito bons na navegação. Tinha uma frota marítima extremamente organizada, né, com um poder de fogo muito forte, e eles detonavam todos, né, todos que resolviam aparecer no seu caminho. Então, e aí, o que vai acontecer? O Napoleão Bonaparte vai decretar em 1806 o bloqueio continental. Bom, daí tu já sabe, né? Daí, quando chegou aqui, tu já entendeu aonde eu quero chegar. Por quê, professor? Olha, por quê? O bloqueio continental, meus queridos, a gente acabou de ver em Brasil, né? Quando a gente viu aí que a família real, né, que Dom João chegou no Brasil, a gente viu até um videozinho que eu passei aqui para vocês, né, um desenho animado, explicando o que era o bloqueio continental. O bloqueio continental, queridos, em 1806, foi a tentativa de Napoleão de isolar, isso mesmo, isolar a Grã-Bretanha. Lembrando que a Inglaterra fica na Grã-Bretanha, os ingleses, então, estão nessa ilha que tem mais 2 países, né? E essa ilha, então, vai ficar isolada, porque todos os países da Europa
farão o seguinte: ninguém vai fazer comércio com os Estados Unidos. Perdão, com a Inglaterra, beleza? Ninguém vai fazer comércio com a Inglaterra. Todo mundo vai comprar da França. Só que é o seguinte, né, velho? A França não tinha condições de produzir o que os ingleses produziam. E mais, não tinham condições de produzir a qualidade da produção dos ingleses. Né? E não tinham mesmo. Então, os ingleses produziam de louça a tecidos, a roupas, a tudo. Né? Então, Napoleão proíbe isso, né? E o objetivo era vencer os ingleses esgotando a sua economia. O que os ingleses vão fazer? Os ingleses vão, ó. Cara, os ingleses estavam acostumados a fazer contrabando de escravo, estavam acostumados a fazer contrabando de pólvora, de arma, estavam acostumados a navegar, entrar, encostar em alguma prainha e vender a rodo, velho. Eles vão se preocupar com isso? Eles não vão se preocupar com isso. E outra, eles têm o mercado americano, né, velho? Os ingleses vão fazer o quê? Vocês não querem que a gente faça economia, não faça negócio com os europeus? Então tá, beleza, a gente vai vender na América agora só. E aí vieram aqui e estimularam as independências latino-americanas. Estimularam a independência do Haiti, que era francês, né? Vieram aqui cutucar. Estimularam a independência das Guianas francesas, né? Vieram aqui, vieram cutucar. Estimularam a independência do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Velho, entendeu? Então, vocês já conhecem essa história. Os ingleses vão continuar a fazer negócio com os portugueses, por exemplo. E aí é que vai dar bode, né? Porque o rei de Portugal não mediu quais seriam, né, os problemas em relação a isso, né? E aí o que vai acontecer? O Napoleão vai mandar invadir Portugal, obviamente. Então, tá aqui, né, o Império Francês, que é esse azul bem forte aqui, né? Então, ele domina grande parte aqui da região do Império, perto do Império Austríaco aqui, tal. Aqui, toda essa região que envolve a Holanda, a Bélgica, né? Tudo isso aqui. Essa região aqui ainda dependiam dos franceses, né? Então, a região da Espanha, né? Os reinos aqui que eram germânicos, o Império Austríaco, o Império ali das Eslovênia, Eslováquia, Varsóvia, né? Da Prússia, parte aqui de vários impériozinhos napolitanos, né? Italianos aqui. Então, essa região aqui toda era muito dependente da França, né? De Napoleão Bonaparte. E aí vejam aqui, ó, Portugal tá branco. Por quê? Portugal não é. Portugal, tipo, né, CIA, né? Sempre lembrando o que é CIA, né? CIA para a França, né, velho? E aí Portugal vai fazer negócio com a Inglaterra. Foi aí, então, que o rei de Portugal vai ser obrigado a fugir para o Brasil. Eles vieram fugidos para o Brasil, porque Napoleão manda invadir Portugal com as suas tropas, né? Manda o seu primo lá, o Fernando Bonaparte, a invadir. E aí esses caras vêm embora para o Brasil e vêm como? Vêm cheio de dinheiro, cheio de roupas, cheio de joias, né? Com o apoio dos ingleses, né? E com toda a galera nobre, né? Então, não veio só a família, veio toda a nobreza portuguesa para o Brasil. E a gente viu isso aí, né? Que o primeiro ponto que eles pararam aqui no Brasil vai ser a Bahia, depois esses caras vêm para o Rio de Janeiro, se instalam no Rio de Janeiro, fazem uma série de mudanças, criam o Banco do Brasil, assim como foi criado lá o Banco da França, né? Quer dizer, eles não vieram a férias para o Brasil, eles vieram a full, vieram a valer para o Brasil. Quando isso aconteceu? Em 1808, certo? E aí, então, nós vamos ter a ocupação de Portugal por parte dos franceses, que vão sofrer resistência dos ingleses. Não? Os ingleses vão fazer uma resistência lá para tentar recuperar. Né? Os ingleses vão proteger Portugal. Então, Portugal se torna um protetorado inglês, tentando expulsar os franceses, desde 1808, né? Até 1816, quando os caras saem de lá. Certo? Muito bem. Terminou, professor? Não, não terminou. Em 1812, Napoleão tem a sua primeira grande derrota. E por que ele vai apanhar? Ele vai apanhar, o exército vai apanhar. Porque eles vão enfrentar a Rússia. Detalhe, cara, a Rússia está no extremo oeste, não, perdão, leste europeu, né? Está na Ásia praticamente, né? A Rússia está na Ásia,
no norte da Ásia, né? A região ártica ali, muito gelada. O exército napoleônico, né, é da região francesa, pega ali também muito frio, porque o norte da França é muito gelado. Mas, mesmo assim, quanto mais o exército invadia o território francês em direção a Moscou, por exemplo, ele mais sofria resistência, porque ele estava invadindo em outono. E aí, no outono. E aí, no outono, não é tão gelado assim. É muito parecido com os Alpes franceses, assim, tipo aí 15 graus, 20 graus, abaixo de zero, negão. Abaixo de zero. Então, quando os caras perceberam que o inverno estava para chegar, os caras russos, né? Os russos fizeram o seguinte: a tática da terra arrasada. No que consistia a tática da terra arrasada? Cara, eles começavam a envenenar rios, poços artesianos, eles começavam a tirar animais dessa região, das cidades, né? Eles começavam a botar fogo nas plantações, a acabar com as casas, botar fogo nas casas e abandonavam a cidade. E faziam resistência até outra cidade. O que acontecia? Quando o exército napoleônico chegava naquela região, estava 20 graus abaixo de zero. De repente, o inverno russo chega. E quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. 40 graus, velho, abaixo de zero. E aí, meu, não tem água para beber, não tem fogo para fazer, não tem comida para comer, não tem onde se abrigar. E aí o exército começa a congelar. O exército napoleônico sofre uma derrota tremenda, a derrota contra a Rússia. Em 1814, é feita uma coligação com a Rússia, com os ingleses, com os austríacos e com os prussianos, para invadir Napoleão e prender Napoleão. Invadiram a França, prenderam Napoleão. E aí é que está a grande sacanagem. Colocaram o chefe do Estado preso numa ilha, no exílio, a ilha de Elba. Gurizada, esta ilha, então, de Elba, vai ficar com Napoleão Bonaparte apenas sendo o único preso da ilha e 1.000 soldados cuidando de Napoleão Bonaparte. 1.000 soldados. Toda manhã, Napoleão chegava na ilha e recebia um jornal para saber como é que estava, para ler as notícias de Paris. Napoleão abria o jornal e começava a ler as notícias de Paris. Recebia uma xícara de café, aqui, general, e tomava assim, bom dia, general. E ele dava, bom dia, soldados. Aí um dia ele começou a contar uma história para os soldados. No outro dia ele começou a contar outra história. No outro dia outra história, no outro dia outra, no outro dia outra. Ou seja, Napoleão conseguiu entrar na mente dos 1.000 soldados e dizer para eles o seguinte: nós precisamos recuperar a França napoleônica, a França do desenvolvimento, a França que vai colocar a nossa nação como uma nação importante no mundo. E para isso, eu tenho que estar no poder novamente. Velho, Napoleão entrou na mente das feras. E aí foi para onde? Voltou para a França e dominou. Fez um governo de 100 dias na França. Está aqui, ó. Retorno do governo de 100 dias. Como ele conseguiu isso? Fala muito. Muito prestígio. Ele era o chefe do exército. Deixaram 1.000 soldados com o cara. O cara tinha 1.000. O cara foi lá e dominou a parada, entendeu? E aí conseguiram tirar ele com uma batalha chamada Batalha de Waterloo. Sim, senhores, tiraram ele na Batalha de Waterloo. Né? Está aqui algumas imagens. E aí sim, ele vai ser levado para a ilha de Santa Helena, onde ele morre em 1821. Certo? Então vive aí mais 6 anos, né? E morre de desgosto em 1821. Morre Napoleão Bonaparte, queridos. E nós temos aí, então, o Congresso de Viena. E sobre o Congresso de Viena, quais são as características deste Congresso de Viena? Quais são as novas buscas de equilíbrio para dentro da Europa? Né? Sobre este assunto, nós iremos discutir no nosso próximo encontro, né? Porque nós estamos chegando ao final da nossa aula hoje com menos de 3 minutos e 26 segundos. Estou aqui aberto para perguntas.
Eu estou sozinho na sala, provavelmente. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta significa que vocês não entenderam nada. Que coisa, hein? Deu pra entender, senhor, deu pra entender. Deu para entender. Tá É que eu bom. já sei tudo, senhor, daí fica complicado. Olha aí, o Modesto. Ô, pessoal, outra coisa. Sobre quem vai participar da nossa feira, da terceira feira dos direitos humanos, tá? Eu gostaria de dizer que vocês têm que encaminhar aquele arquivo, tá? Eu vou passar aqui, vou ver se eu acho aqui. Peraí. Foi a Juliane, é dessa turma que me perguntou? Foi daqui, Juliane? Não. Então, se alguém quiser participar, vai ter que mandar o arquivo aí para a coordenação do curso, né, do colégio, seja aí um arquivo de poema ou um texto, ou até mesmo, né, um desenho que vocês venham a fazer para participar, tá? Então, é isso. Minha aula foi isso hoje, né? A gente viu basicamente o que a era napoleônica, a sua importância, né? A colocação da França aí, né? Isso teve muitos aspectos importantes, né? A colocação da França no cenário capitalista, no desenvolvimento do capital, né? A organização administrativa, né? Nós tivemos um fator muito importante também que foi, de certa maneira, a independência do Brasil, né? Que ocorre estimulada pela vinda da família real aqui para a América, né? A vinda da família real para o Brasil. Tiago, pois é. Então, assim, ó, eu vou pedir vou informar a nossa supervisora, né, a Luciana, e elas vão encaminhar para vocês. Então, a Sofia e o Tiago não receberam nada ainda, tá? Eu vou informá-la e eu vou pedir para enviar para vocês. Professor, eu não recebi também. Bernardo também não, tá? Nem Bernardo, nem Sofia, nem Tiago. Então, assim, e foi muito importante para várias coisas, né? A independência dos Estados Unidos, independência da América, tudo isso foi muito importante. A figura de Napoleão Bonaparte, sem dúvida alguma, da Revolução Francesa, certo? Então, a aula de hoje foi isso. Vocês entenderam a aula, eu fico muito faceiro, fico muito feliz. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente volta, então, o vulgo depois de amanhã, quinta-feira, né, para nós começarmos a falar sobre a Revolução Industrial, certo? Valeu, galera! Até mais, a gente se vê. Alô, Grande beijo. professor. Tchau, tchau. Alô, senhor.